Muito bem, meu amigo, a nossa questão comentada de hoje da banca OCP é uma questão que envolve o conhecimento de pronome, que das classes gramaticais é aquela, independentemente de ser a OCP, que mais aparece em cobrança de concurso público. Em 2018, a banca fez a seguinte questão. No excerto, a nossa consciência de que a morte é inevitável é o principal motivo pelo qual existe a cultura. A expressão em destaque pode ser substituída sem gerar prejuízo gramatical por. Temos o porquê separado, temos o porquê junto, temos o cujo, temos o por qual e temos o porquê junto e com acento. Dá uma pausa para você ruminar um pouquinho a respeito dessa questão e em seguida volte para ouvir o meu comentário. Congelei. Ok. Ô, gente, olha só. Quando a gente fala é o principal motivo pelo qual, a parte que estuda a classe gramatical é o que a gramática chama de morfologia. Na palavra morfologia, morfo significa forma. Então, se eu tenho algo que é pelo qual, grafado então com duas palavras, eu vou substituir essas duas palavras não por uma, mas por duas. Vai na tela. Só de saber isso, então, já não é a letra C, aliás, não é a letra B de bola, nem a letra C de casa e nem a letra E de égua. Ou é A ou é D. Isso é uma coisa que você fala assim, ó, nem pensei nisso, ok? Mas então pense, todas as vezes que você estiver olhando uma substituição por outra, eu troco uma palavra por uma e duas palavras por duas. Quando eu falo o motivo pelo qual existe, o pelo qual é masculino, que é motivo. Se fosse uma razão, seria uma razão pela qual. Se fossem razões, pelas quais. Então o pelo, ou pela, ou pelas, está retomando a palavra anterior, motivo pelo qual. Como a palavra motivo é um substantivo, o motivo, o pelo qual, termo que retoma um substantivo, é um pronome, por isso que a questão é de pronome. E você acertou se você marcou a letra A. O principal motivo por que existe a cultura. Eu não falo o principal motivo por qual existe. E aí, esse aspecto do chamado pronome relativo, existe o pronome relativo que, como existe o pronome relativo preposicionado, em que, com que, de que e por que, por exemplo. Então, eu digo, por exemplo, que o bairro em que moro é central. Você pode até dizer no dia a dia o bairro que eu moro, como você diz a comida que eu comi, como você diz o apartamento que eu estou morando. A gente geralmente esquece da preposição que vem antes do que. Só que essa preposição, ela é obrigatória quando ela é determinada por um verbo que está depois. Ó. Se eu moro em. Por isso que eu não posso dizer o bairro que eu moro. Tem que ser o bairro em que eu moro. E o pronome relativo que, ele pode ser retomado pelo pronome relativo qual. Só que existe do qual e da qual. Nos quais e nas quais. Mas a palavra que não tem gênero não, por isso que aqui é só o em. Então, esse em de moro em, com esse o de bairro, em mais o é no. O bairro no qual moro é o bairro em que moro. Por exemplo, quando eu falo assim, a moça a que me refiro se chama Lúcia. A moça a que me refiro se chama Lúcia. Observem que eu tenho de novo um que com a preposição a. Isso não é artigo não, tá? O a só é artigo quando a palavra seguinte é feminina. Que não é feminino nem masculino. Do mesmo jeito que eu moro em, da mesma forma eu me refiro a. Isso é regência verbal. E o pronome que
pode ser substituído pelo qual. Só que se eu moro em mais o, deu no. Se eu me refiro a, olha o risco, a mais a, olha o problema. Então, no seu texto, evite usar o pronome qual, porque você tem problemas que às vezes são de concordância. Por exemplo, o caminho por que passo é deserto. Na vida real você fala, o caminho que eu passo por ele. Não. Se eu tenho aqui o que, com a preposição por, eu moro em, eu me refiro a, então se eu passo por um determinado caminho. Aí, se no lugar do que cabe o qual, moro em mais o, no. Me refiro a mais a, acraseado. Eu passo por mais o não é porro não, tá gente, é pelo. Como por mais a não é porra, não é pela. Então, pelo qual e por quê é a mesma coisa. Olha na tela. Motivo pelo qual e motivo por quê é a mesma coisa. Esqueça esse papo de que por que separado é para pergunta ou por que junto é para resposta. Pode procurar aqui no canal do YouTube, lá na minha lista de vídeos, coloque lá, uso do porquê. Você vai ter questão comentada sobre isso. Aproveite o ensejo. Assim que você acabar de ver essa questão, vá lá no índice e procure lá, questão sobre o uso do porquê. Agora, enquanto isso, você está estudando, está se preparando? Olha só, quero divulgar para vocês que se você for lá na tela, em www.ivaonline.com.br, lá estou eu, olha lá, galã, né, bracinho cruzado e tudo mais. Nós estamos no momento em que eu estou gravando esse vídeo com um curso no ar, chamado TJ Primeira Instância, para você aqui de Minas ou de perto de Minas, que vai fazer esse concurso, que ainda, no momento da gravação desse vídeo, não tem o edital publicado, mas já tem a banca escolhida e o nosso curso já está no ar. E, por enquanto, em pré-venda, no dia de hoje, que eu estou gravando, não sei quanto você está vendo essa aula. Está com desconto. Então, viu hoje? Vai hoje lá. Anote o endereço www.ivaonline.com.br.